Só mais um pouquinho, vamos esperar mais um pouquinho. Tá me ouvindo bem? Tá me escutando direitinho? Então vamos lá. Primeiramente, né, nunca esqueçam, depois essa live tem toda segunda, a live da segunda. Começa sempre às 8 horas do Brasil, às 4 horas aqui de San Diego, na Califórnia. As lives também estão no canal do YouTube, se você quiser ir lá assistir, né? E também quem gosta das lives, quem acompanha as lives, por favor, compartilha com seus amigos para quem esse conteúdo possa ser útil. Curta, comente lá no YouTube, porque isso é muito importante para mim, tá? Também para quem é de San Diego, a gente está preparando um evento presencial que vai acontecer no mês de outubro, em que a gente vai estar falando um pouco das coisas que a gente fala aqui. E acho que é isso aí, né? Eu tinha um assunto que eu gostaria de falar com vocês hoje, esse assunto era relativo aos nossos valores, às nossas sinceridades com a gente mesmo, enfim. Mas eu, na semana passada, no começo da semana passada, eu vi um negócio que eu resolvi mudar o assunto. E hoje nós vamos falar sobre gênios, não sobre os nossos gênios, em a gente ser genioso, né? Mas vamos falar sobre os gênios, quem são os gênios, o que são os gênios na nossa história, né? Então, eu tentei dividir aqui o assunto em 3 definições básicas de gênios, né? Então, a primeira definição que eu coloquei aqui de gênio é uma definição que vem de uma cultura, podemos dizer assim, pré-islâmica, pré-islamismo, né? Semita, que é o gênio, que também é chamado de jinn, né? Que vem, inclusive, tinha um seriado que passava no Brasil, né? Jinn é um gênio, acho que era uma coisa assim. E que esse gênio foi popularizado através de um livro conhecido como Mil e Uma Noites, né? Que foi traduzido do francês, não lembro quando foi traduzido do francês, mas enfim, isso pelo livro Mil e Uma Noites. E quem eram esses gênios, né? Esses gênios eram criaturas que eram eternas, que eram imortais, que eram muito fortes, eram astutos, e eles viviam no paraíso, né? Isso vem uns 2000 anos antes de Adão no paraíso, né? E eles estavam abaixo dos anjos. Eles eram criaturas que tinham uma forma humana, mas detinham alguns poderes, né? Então eles estavam abaixo dos anjos, e a partir da criação divina do homem, eles passaram a ser o meio do caminho, né? Então tinham os anjos, tinham os gênios e tinham o homem. E quando foi a criação divina do homem, eles foram incentivados pelos seus líderes para ignorar o homem, né? Para não fazer reverência a essa nova construção divina que era o homem, e eles foram banidos do paraíso, os gênios foram expulsos do paraíso. Mas apesar de expulsos do paraíso, eles podiam retornar para a Terra, né? Eles podiam ir e voltar quando eles quisessem, e mesmo assim eles detinham alguns poderes, né? Por exemplo, o poder da invisibilidade, né? O gênio podia voltar e ficar invisível, inclusive são atribuídos aos gênios muitas doenças, né? Então o gênio vinha, se ficava invisível. Ô Ferzoca, tudo bem com você? Então os gênios vinham, ficavam invisíveis e eram atribuídos a eles algumas doenças, né? Nos humanos que foram criados através de Deus, né? E que eles traziam essas doenças de forma invisível, até como uma punição para os humanos, por eles terem sido expulsos do paraíso por causa dos humanos, enfim. E que eles só auxiliavam os humanos quando era conveniente para eles, quando fazia sentido para eles. E isso a gente pode ver, inclusive, né, nas fábulas, nos filmes de gênios, né, a gente vê, né, que o gênio te concede 3 desejos após você esfregar a lâmpada, para que ele possa se libertar de uma maldição de que ele estava preso dentro
preso dentro da lâmpada, enfim. Então essa é a nossa primeira concepção de gênio, a primeira que eu quis dividir para vocês. Então há um gênio na nossa cabeça que é esse gênio, aquele gênio da lâmpada, aquele gênio, como eu disse, né, das tradições islâmicas, enfim, que é esse gênio que habitou o paraíso, foi expulso do paraíso, enfim, esse é um gênio. O segundo gênio que eu quero falar para vocês é o gênio inteligente, né, o gênio da inteligência, né, as pessoas que são geniais. Então vamos dividir primeiro nesse gênio, né, o gênio mitológico, podemos dizer assim, e agora vamos para o gênio que são da inteligência, que muito já se tentou na nossa história da humanidade medir a nossa inteligência ou medir a nossa genialidade através de alguns fatores, através de alguns exercícios, através de algumas teorias, né? A mais conhecida delas é o teste de QI, né, que mede a nossa inteligência. Né? O QI nada mais é do que um teste de raciocínio lógico, são 60 perguntas que você responde, em que você tem que fazer associações lógicas e, enfim, mede um determinado ponto da nossa inteligência. Mas o que se considera pelos cientistas mais contemporâneos, os cientistas mais novos, é que essa genialidade não pode ser medida através de um teste de raciocínio lógico. Até porque há muitos exemplos na humanidade, por exemplo, que demonstram que certas pessoas que nós consideramos geniais não possuíam um QI tão elevado quanto outras, por exemplo. Então, vamos lá, Da Vinci tinha um QI muito elevado, porém os músicos, né, não teriam, Mozart não tinha um QI tão elevado quanto Da Vinci. Daí se nasce isso, né, de que só medir a inteligência não faz sentido, né? Mozart tinha uma memória musical, né? Enfim, há outros fatores que influenciam essa criação da genialidade. E daí se criam inúmeras teorias, né? Existe uma teoria que se chama a teoria das inteligências múltiplas, né? Em que caracteriza a nossa inteligência em 8 diferentes segmentos, enfim, faz uma associação entre elas. Enfim, independente do qual teoria a gente usa, do qual pensamento a gente quer, dentro dessa área desses gênios que eu vou criar hoje, essa área a gente não pode negar que são pessoas que têm um excepcional brilhantismo. A gente pega os grandes gênios da história, são pessoas que tiveram um excepcional brilhantismo, foram muito brilhantes, que tiveram uma grande originalidade e que de alguma forma influenciaram na nossa história da humanidade, influenciaram na nossa construção humana, tiveram uma relevância histórica. E normalmente esses gênios, normalmente essas pessoas tinham uma visão nítida sobre algo que não demandava uma interpretação sobre eles, era algo que nascia de dentro deles como uma força em que eles conseguiam enxergar, algo que as outras pessoas não conseguiam enxergar. Outra coisa que se identifica nesse tipo de gênio é que eles têm uma memória muito superior, né? Então, por exemplo, os músicos tinham uma capacidade incrível de reter muitas melodias. Então é dito, por exemplo, que Mozart, que Bach tinham capacidade até de reter 7 melodias ao mesmo tempo na cabeça. E isso fazia com que eles conseguissem construir algo genial, algo que tivesse relevância histórica, que tivesse originalidade, né? Enfim. E daí começam algumas outras definições sobre como são esses gênios intelectuais, né? Então Schopenhauer também tinha uma teoria de que os gênios são aqueles em que o intelecto prevalece sobre a vontade, né? Então a gente conhece muitas histórias de gênios que seguem num determinado caminho com uma força, com um foco em que depende da vontade deles, né? Pode ser a história de Van Gogh que corta a orelha, né? Ele não está ligando para qual é a vontade dele, ele está seguindo um instinto, um intelecto, o qual que ele quer aplicar, né? Kant tinha uma definição boa também, que os gênios são pessoas que têm uma capacidade de atingir um objetivo independente de compreender esse objetivo que teria que ter sido ensinado por outra pessoa, né? Então, eles descobrem coisas numa velocidade tão alta que não precisa que alguém ensine isso para eles. E há também as definições mais contemporâneas que associam a genialidade a um conjunto entre inteligência e esforço. É o caso do Bill Gates, por exemplo. Muita gente não conhece sobre o Bill Gates, por exemplo.
Bill Gates é uma pessoa que sabe muito sobre programação, né? Uma pessoa que sabe além, teve um foco na sua vida em programação, em desenvolvimento muito grande, né? Se doou muito a esse assunto, trabalhava em universidades, em empresas sem receber nada, simplesmente para estar em contato com computadores e desenvolver essa capacidade de programação. Né? Então é uma genialidade construída através de estudo, construída através, além de uma mente brilhante, podemos dizer assim. Né? Existe um livro atual, né? O autor, se eu não me engano, é Malcolm Gladwell, e o nome do livro é A Teoria das 10.000 Horas. Ele também coloca que um gênio é alguém... Se você atingir uma genialidade, você tem que ter praticado pelo menos 10.000 horas de um determinado assunto. Né? Mozart, teoricamente, teria 10.000 horas de composições antes de realmente se tornar genial. Né? Os Beatles teriam 10.000 horas de apresentação na Inglaterra antes de se tornarem geniais. Então, o que todos chegam a um consenso, onde todos começam a se encontrar nessas teorias do gênio, que são através da inteligência, é que a inteligência é muito importante, que a inteligência vale muito quando uma pessoa é genial, mas ela vale até certo ponto, depois outros fatores começam a influenciar, fatores como a circunstância em que ele vive, né? Fatores como a sua aptidão, como a sua vocação, como a gente conversa no nosso curso e conversa nas nossas lives, né? Mais ou menos o que dá sentido para a nossa vida, a nossa vocação, nossas vontades, e a nossa circunstância, a nossa realidade. Então esse seria o segundo tipo de gênio que eu queria identificar para vocês. Então o primeiro mitológico, né, para quem entrou agora, o primeiro mitológico, aquele gênio da lâmpada, enfim. O segundo gênio é o gênio através da inteligência, esse gênio que a gente conhece. E agora vem uma terceira categoria de gênio, e foi por esse motivo que eu mudei o tema da live, que seriam a nossa sinceridade, a nossa realidade através da nossa sinceridade. Eu mudei para esse tema do gênio, que é o terceiro tipo do gênio, que eu vi na semana passada. Eu estava vendo uma palestra de influencers, né? Bem grande essa palestra, inclusive, que acontece no Brasil, que aconteceu no Brasil na semana passada. Eu não vou citar nome de ninguém, mas enfim. E numa dessas determinadas palestras eu vi que uma pessoa colocou o seguinte, que o gênio é só um cara comum que fez a lição de casa bem feita. E eu fiquei com uma interrogação na cabeça, pensando assim, o que é que essa gente está falando? Você veja, eu falei em um evento de influencers. Essas pessoas estão influenciando a vida de outras pessoas. E uma pessoa vem e me diz assim, um gênio é só uma pessoa comum que fez a lição de casa bem feita. E eu fico pensando o que Da Vinci deve pensar quando ouve uma frase dessa. Né? Da Vinci, múltiplos talentos, né? Matemático, engenheiro, cientista, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, poeta, músico, um QI de 180, né? Engenhoso, criativo. O que Da Vinci pensa sobre uma definição dessa? Né? Os gênios devem ficar extremamente furiosos quando houve uma coisa dessa. Né? E ao mesmo tempo, não só ofende os gênios, ofende você que talvez esteja fazendo tua vida, esteja fazendo a tua lição de casa na tua vida, e você não é um gênio. Porque não necessariamente a gente vai ser gênio. E não necessariamente a gente precisa ser gênio. Todos os estudos mostram, tudo que eu venho falando, né, principalmente do segundo tipo de gênio que eu comentei aqui, todos mostram que mentes brilhantes tiveram que ter um trabalho duro, tiveram que fazer a lição de casa, tiveram que fazer o dever de casa. Mas nenhum estudo mostra que só você fazer o teu dever de casa vai te transformar num gênio. Quem faz o dever de casa bem feito não é um gênio. Quem faz o dever de casa bem feito é honrado, é honesto, é uma pessoa que entende a sua função no mundo.
É isso que mostra, é isso que as pesquisas mostram. E vem uma pessoa que é um influencer digital, né? Um influencer, influenciando pessoas dizendo: sim, você pode ser um gênio. Talvez você possa, mas você colocar como regra que gênio é uma pessoa comum que fez a lição de casa bem feita, você está jogando no lixo tudo que os gênios fizeram, e você está jogando no lixo pessoas que fazem as coisas bem feitas e não são gênios. Essa pessoa que botou essa frase, ela divide a humanidade em dois tipos de pessoa básica: os gênios e os não gênios. Ela divide o mundo em dois tipos de pessoas: as pessoas que fazem a lição de casa e as que não fazem. Isso quer dizer que eu, Horácio, não sou um gênio? Isso quer dizer que eu não faço a minha lição de casa bem feita? Não, não quer. Quer dizer que essa pessoa é uma ignorante. Ignorante no sentido da palavra ignorante. Ignorante em quem ignora a história. Ignorante em quem ignora os fatos da história. Ignorante em quem ignora a verdade, em quem ignora a realidade. Em quem quer vender nas redes sociais, quer vender para o público em geral, uma falsa visão de que se você seguir essa frase motivacional, isso fará de você um gênio. Existe um psicólogo chamado Robert Isenberg. Ele demonstra que a genialidade é uma junção de duas coisas, de uma inteligência analítica e de uma inteligência prática. Inteligência analítica é o que a gente faz com as informações. Inteligência prática, a nossa capacidade de se relacionar com a nossa realidade, a capacidade da gente se relacionar com as nossas circunstâncias. Então não é porque nesse livro que eu citei para vocês, né, da teoria das 10.000 horas, ele mostra muitos exemplos de pessoas que têm QIs altíssimos e não são gênios, inclusive, e também mostram pessoas que fazem coisas, não têm QI altos e que podem alcançar uma genialidade. Mas não há regra. Como é que você pode estabelecer, como é que você pode chegar num evento em que você está influenciando pessoas, em que você tem responsabilidade sobre uma construção intelectual das pessoas e dizer que gênio é uma pessoa comum, que faz a lição de casa bem feito? Não é. E pior, se vende isso como uma frase motivacional, dizendo assim: se você não é gênio, é porque você não fez a tua lição de casa bem feita. Mentira! Ignorância, como eu disse. Ignorância. Pessoas que ignoram a realidade dos fatos. Para que esse fetiche de que todo mundo precisa ser gênio no mundo? Por que as pessoas precisam ser gênio? Ninguém precisa ser gênio. Ninguém precisa ter sucesso em tudo. E é isso que as pessoas tentam vender num evento de influencers, num evento motivacional. Ninguém precisa ser... A gente tem que parar com esse fetiche de que a gente precisa ser melhor que os outros, que a gente precisa ser gênio, que todo mundo precisa ter mais sucesso que os outros. Sabe o fetiche que a gente tem que ter na vida? A gente tem que ter... Quem faz o meu curso sabe que eu bato nessa tecla. O fetiche que a gente tem que ter na vida é o de entender o que está na nossa volta, entender onde a gente está vivendo, entender em que realidade a gente vive, em criar expectativas que estejam de acordo com o que a gente pode fazer. Agora você vai criar nas pessoas uma expectativa que todos têm que ser gênios, ou que as pessoas que não são gênios não estão fazendo as coisas certas. Meu Deus do céu, isso é uma desconstrução. E essa desconstrução, por que eu bato tanto nisso e por que tanto me indigna, é porque essa desconstrução está na rede social, que é o que nos influencia hoje. Está na internet, que é o que nos influencia hoje. E isso influencia a gente. Isso faz com que a gente, se a gente não estiver atento a isso, se a gente não passar a refletir sobre as coisas que a gente vive, sobre as coisas que a gente vê, sobre as coisas que a gente ouve, a gente vai passar a ter problema. O que era a vida dos gênios? Vamos pegar uns exemplos de gênios. Pegue Van Gogh, né, que corta a orelha. Quantos gênios? Você conhece algum gênio que tem uma história de felicidade imensa? Por que esse fetiche? O nosso fetiche tem que ser feliz, o nosso fetiche tem que ser viver a nossa vida.
Por que que ser gênio é só quem faz, uma pessoa comum que faz a lição de casa correta? Não é. Não é. Minha mãe faz muita lição de casa correta. Minha mãe não é um gênio. Minha mãe é uma pessoa feliz. Eu tento fazer as coisas, bem isso que a Nariman está falando aqui nos comentários. O que a gente precisa é fazer com que a gente tenha o melhor que a gente pode. O nosso objetivo não tem que ser gênio. A gente pode até ser que aqui no meio dessa live tem alguém brilhante que um dia vai ser gênio, né? Vai somar 10 mil horas de conhecimento sobre um assunto, vai focar, vai se dedicar a um assunto até o fim, até isso se transformar numa verdadeira transformação para a humanidade, em alguma ideia genial, em alguma ideia brilhante, em alguma ideia original. Mas para que você precisa correr atrás disso? Por que a motivação criada em cima disso? Né? O que a gente precisa fazer é passar a respeitar o que a gente quer ser, deixar de ser influenciado pelo que as pessoas querem que a gente seja. Tá? Se você fizer as coisas na tua vida, se você entender a tua realidade, se você entender que tua vida tem um propósito, se você entender que você precisa fazer o melhor que você pode com o que você tem, e talvez um dia chegue uma condição melhor para você fazer ainda melhor, esse tem que ser o teu propósito, essa tem que ser a tua verdade. E te garanto que se você fizer isso, eu vou achar genial, né? Você não é um gênio, mas eu vou achar genial. Porque é isso que você precisa fazer da tua vida. Você não precisa se comparar a ninguém, você não precisa colocar um patamar para você, uma meta que esteja acima do que as outras pessoas querem. Eu só quero que você entenda que a sua vida, se for para alguém ser brilhante na história, tem que ser você dentro da sua história e não você dentro da história da humanidade. Faça a tua lição de casa bem feita sem se preocupar se você está sendo genial ou não. Né? Ou a gente vai acabar achando, como eu contei lá na história da mitologia, ou a gente vai acabar achando que os anjos deveriam estar juntos com os gênios se todos fizessem uma lição de casa, e que talvez Adão também fosse um gênio se não tivesse pecado e tivesse feito a lição de casa dele bem feita. Portanto, vamos tomar muito cuidado com o que a gente lê, vamos tomar muito cuidado com o que a gente ouve. Se a gente não refletir sobre esse tipo de influência, daqui a pouco a gente vai estar todo mundo achando que é um fracassado na vida porque não é um gênio. Ou vai estar achando que é um fracassado na vida porque não fez as coisas, vai estar julgando o que faz através de uma afirmação como essa, que além de ignorante, como eu digo, ignorante não no sentido de agressão, não no sentido de agredir ninguém, mas ignorante no sentido de ignorar a realidade. Além de ignorante, essa afirmação é leviana. Porque se você está se responsabilizando por influenciar pessoas e você fala uma frase dessa, você está sendo leviano com a condução que essas pessoas, a interpretação que essas pessoas podem ter sobre esse determinado assunto. Tá bom, galera? Muito feliz de ver vocês aqui. Pessoal do curso sempre marcando presença firme. Então tá bom, na próxima segunda temos, se você acha que esse conteúdo pode ser interessante para alguém, compartilha com essa pessoa. Essa live fica rodando no meu Instagram por mais 24 horas. Depois eu coloco ela no YouTube, tá? No canal A Vida Que Você Sempre Quis. Você acessa ela lá, compartilha com as pessoas que você gosta, para quem esse assunto pode ser de alguma forma útil. Tá bom, galera? É um grande beijo, sempre muito bom ver vocês aqui. Brilhantes somos nós, Estela. Todos juntos, cada um fazendo a nossa parte. A gente é muito brilhante, sem dúvida. Então tá bom, um grande beijo, pessoal. Até a semana que vem.